Jason Momoa, a alma indomável de Hollywood. Um titã que insuflou vida no rei de Atlântida e fez o mundo se curvar diante do fogo infernal de Khal Drogo em Game of Thrones. De um menino nascido das marés havaianas ao ícone que hoje domina os holofotes no tapete escarlate, ele forjou sua própria lenda contra as correntes implacáveis do destino. No entanto, por trás do brilho de seu triunfo, repousa uma saga não de glamour, mas de uma adversidade crua e impiedosa. Uma cicatriz talhada pelo acaso, um acidente brutal que quase apagou a visão de seu olho esquerdo, uma infância fraturada, uma alma dividida entre dois mundos distintos. Arrancado dos braços do pai e do abraço do mar que lhe serviu de berço, um amor profundo com Lisa Bonet, um laço que o mundo considerava inquebrável, mas que ao fim se dissolveu em silêncio. A dor de perder seu irmão, Paul Walker, para a mais cruel das reviravoltas do destino. E hoje, aos 46 anos, uma nova tempestade se forma em seu horizonte mais sombria, mais pesada e mais íntima do que qualquer outra. Se a lenda de Jason Momoa já tocou sua alma por sua força formidável, sua compaixão profunda ou sua vontade indomável, honre-o com um curtir, uma saudação ao guerreiro que nos mostrou que heróis não existem sem feridas, mas que os mais verdadeiros dentre eles sempre encontram a força para se erguerem mais uma vez. Há uma tristeza profunda quando uma grande história não se inicia com um rugido de vitória, mas com o sussurro da ausência. Para Jason, esse silêncio nasceu em Honolulu, um paraíso que lhe ofereceu o coração do oceano, mas que lhe roubou a presença paterna. Ele veio a este mundo sob os céus dourados de Honolulu, no Havaí. Em 1º de agosto de 1979, o recém-nascido recebeu o nome Namaerra, o espírito da água, e foi embalado no berço do Pacífico. Suas primeiras canções foram o murmúrio da maré e o trovão das ondas quebrando nas costas vulcânicas. Seu pai, Joseph Momoa, um pintor nativo havaiano de imenso orgulho, revelou-lhe como uma única pincelada poderia capturar a própria alma da existência. Sua mãe, Connie Lemke, uma fotógrafa com ascendência alemã, irlandesa e nativa-americana, emoldurava a dança entre luz e sombra, ensinando-lhe que uma beleza profunda podia ser encontrada até nos momentos mais silenciosos. Eram dois corações selvagens, entrelaçados pelo amor, mas que no fim foram fraturados por tristezas não ditas. Antes que Jason pudesse sequer guardar a memória da risada de seu pai, o amor deles recuou como a maré, e esta criança das ilhas foi levada para o interior, para longe do oceano, para Norwalk, em Iowa. Que dor pode ser maior do que a de uma criança arrancada da sinfonia de seu lar? Em Iowa, seu mundo era estranho. Campos infindáveis se estendiam onde o oceano antes pulsava. O estrondo das ondas deu lugar à queda da neve. O ritmo das ilhas tornou-se um silêncio esmagador. O horizonte era uma linha vasta e ininterrupta, mas para Jason, sua vastidão era um vazio profundo. Ele ansiava pelo sal no vento, pela lembrança do toque de seu pai, pelo pulso oceânico que um dia o embalara até adormecer. Ele frequentemente vagava por ruas silenciosas, esforçando-se para ouvir os ecos de uma vida perdida, um fantasma em meio a crianças que brincavam, sentindo como se o próprio ar o tivesse esquecido. As garras da pobreza eram implacáveis. Os invernos de Iowa eram lâminas de gelo. A geada atravessava as paredes frágeis de seu pequeno e frio apartamento, onde o jantar muitas vezes era apenas uma sopa rala de lata. Às vezes, era uma única e mísera refeição dividida entre os dois. Sua mãe, um baluarte de força silenciosa, o criou sozinha, trabalhando em 2 empregos, sendo cada sacrifício dela uma lição de resiliência. Mas coragem alguma poderia preencher o vazio deixado pela ausência de um pai. Enquanto o riso de outras crianças preenchia o céu aberto, Jason aprendia o peso solene daquilo que lhe faltava. Ele descobriu que o amor podia evaporar sem uma última palavra. Ele via pais abraçarem seus filhos ao fim do dia escolar, sentia a ferroada dos assentos vazios em eventos da escola e lamentava o fantasma de um homem cujo rosto mal conseguia recordar. Noite após noite, ele se deitava na escuridão, tentando conjurar a imagem do rosto de seu pai, perguntando ao silêncio se o oceano, em sua terra natal, ainda se lembrava de seu nome. Mais tarde, ele confessaria que cada guerreiro que um dia encarnou nasceu daquele menino solitário em Iowa, em uma busca eterna pelo mar, travando para sempre uma guerra silenciosa contra seu próprio isolamento. Contudo, mesmo naquele mundo sem mar, a natureza selvagem ainda o chamava. Ele escalava árvores como se fossem os grandes penhascos debruçados sobre seu Pacífico natal. Ele corria para o coração das tempestades, como se para reivindicar o vento que o deixara para trás. Ele lutava contra rios caudalosos e neves profundas. A terra indomada tornou-se seu santuário. As areias de seu lar foram substituídas pela neve, mas frio algum jamais poderia extinguir o inferno que ardia dentro dele. Cada amanhecer que ele buscava era um ato de desafio contra a sombra da solidão que o perseguia.
A escola era um campo de batalha para sua energia inquieta, um lugar onde ele lutava para alinhar as expectativas do mundo com o espírito indomável que possuía, e aquelas primeiras cicatrizes se tornaram seu texto sagrado. Daquele ponto em diante, Jason aprendeu a transformar a ausência em presença, o silêncio em um rugido e a quietude em uma tempestade. O oceano não era uma lembrança, era o próprio ritmo de seu coração. Cada onda interna que quebrava dentro dele era um eco dos anos que lhe foram tomados. Cada sopro de vento carregava o sussurro de um lar que ele havia perdido, mas que jamais esqueceria. O seu era um espírito forjado no crisol do exílio, uma correnteza implacável que o impulsionaria a abraçar a vida com uma ferocidade que poucos conseguiriam igualar. É uma verdade arrepiante quão vasto pode ser o abismo entre o sonho de encontrar o seu lugar e a dura realidade de meramente sobreviver. Após o ensino médio, ele se sentiu atraído pela biologia marinha, uma tentativa de abraçar academicamente a essência pela qual sua alma ansiava. O mar, a força vital da qual havia sido separado. Mas seu espírito era vasto demais para ser confinado entre as páginas de um livro. Ele viajou para Paris, onde aprendeu a pintar emoções, não apenas retratos. Peregrinou até o Tibete, buscando o silêncio sagrado entre os monges, na esperança de encontrar a paz que seu coração inquieto jamais conhecera. Cada peregrinação era um fragmento de sua alma sendo recuperado. Mais uma pedra assentada na ponte entre o menino perdido que ele fora e o homem que estava destinado a se tornar. Mas o chamado de sua terra natal era um eco constante. Antes de seu último ano de estudos, ele deixou tudo para trás, não em um ato de desafio, mas em um ato de profunda saudade. Ao retornar ao Havaí, o próprio ar parecia carregar o perfume do perdão. Ele reencontrou seu pai, sentiu as águas sagradas de seu local de nascimento, e pela primeira vez em muito tempo, a tempestade dentro dele encontrou um momento de calmaria. Mas a realidade que o aguardava era muito mais cruel do que qualquer canção de ninar de que se lembrava. Ele arranjou um emprego em uma loja de surf, com os pés descalços queimando no chão quente enquanto vendia pranchas para viajantes que não enxergavam o furacão que girava por trás de seus olhos. Cada dólar ganho era um pequeno triunfo, uma refeição humilde, uma fração do aluguel de um teto que mal era seu. O trabalho era extenuante. Carregar pranchas pesadas até seus ombros gritarem, esfregar equipamentos até suas mãos racharem e sangrarem. As noites não ofereciam alívio, passadas em um apartamento apertado, denso com o cheiro de mofo e sal marinho. A chuva trazia goteiras que choravam do teto, e, em algumas noites, não havia lar algum para o qual retornar. Ele dormia em bancos de praça à beira-mar, envolto em um cobertor puído, ouvindo as mesmas ondas que um dia o embalaram para dormir. Uma fome corrosiva tornou-se sua companheira constante. Seus dedos ficavam dormentes pelo trabalho incessante. Os nós de seus dedos estavam em carne viva, tanto pelo trabalho quanto pela preocupação. Os chuveiros públicos da praia eram seu único refúgio. Ele contava meticulosamente suas moedas, esperando ter o suficiente para comprar uma refeição, e ainda assim ele não se quebrava. Mesmo nas noites mais amargas, quando a dúvida pairava como uma névoa fria do mar, o próprio oceano sussurrava uma promessa, que todas as tempestades um dia se acalmam. E então o destino chegou, vestindo o rosto de um desconhecido. Em uma tarde abafada de 1999, o designer japonês Tako Kikuchi avistou um jovem imponente de pele curtida pelo sol, dominando suas pranchas de surf, e lhe estendeu um convite para adentrar o universo da moda. A reação de Jason foi uma gargalhada. Nele não havia ângulos refinados ou um carisma ensaiado, apenas o espírito feroz e indomável de uma alma forjada pela fome, pelo frio e por noites dormidas sob um céu desvelado. Em poucos meses, o Havaí o aclamaria como modelo do ano. Para o mundo, era uma ascensão ao glamour. Para Jason, era o primeiro eco do destino a afirmar: "Você pertence a este lugar." Ele diria mais tarde, com a voz embargada pela emoção: "Sinto como se eu tivesse nascido esta noite." Essa revelação surgiu em meio a um véu de lágrimas e incredulidade, com os seus pés descalços firmados sobre um palco que ele nunca ousara sonhar em pisar. Durante os meses que se seguiram, Jason era um espectro dentro de uma máquina de trabalhos fugazes e audições ocas. Cada tentativa era uma aposta contra suas próprias chances, e cada não era uma nova rachadura em sua alma. As fronteiras entre dia e noite se desfaziam dentro do santuário de metal de seu carro. Era seu único refúgio, numa época em que o aluguel era uma promessa quebrada, e os vidros se turvavam com o espectro de seu próprio hálito. Com a disciplina de um soldado em batalha, ele racionava seus mantimentos, fazendo sanduíches ínfimos durarem dias e, por vezes, sobrevivendo com uma única refeição. Recorria a amigos que também pouco possuíam, sentindo o peso de uma vergonha silenciosa que acompanhava sua fome.
Ele pairava à beira da rendição, seduzido pelo chamado da sereia da loja de surf e pela dor familiar da derrota. Ele já se convencera de que sonhar era um privilégio para outros, não para um garoto de Iowa cujo mundo fora construído sobre ausências, até que um único telefonema mudou sua trajetória por completo ao ser escolhido entre mais de 1.300 outros aspirantes. O papel em Baywatch Hawaii era seu. Na pele de Jason Ioane, ele gravaria 40 episódios e um filme. E, pela primeira vez em sua vida, ele não estava apenas sobrevivendo, estava se tornando quem deveria ser. Se eu não tivesse atendido, ele refletiria anos depois. Minha história poderia simplesmente ter desaparecido. Ele confessou: eu estava a um teste, a um único momento, a um sim de distância de largar tudo. Frestas de luz começavam a surgir nas muralhas da indústria, mas ele ainda travava uma batalha por cada papel. Lutava contra um sistema que o via como imponente demais, selvagem demais, um desvio completo do padrão, até que, em 2005, o papel de Ronan Dex em Stargate Atlantis o encontrou. Naquele personagem, ele encontrou um eco de sua própria odisseia, um guerreiro exilado de seu lar, em busca perpétua por uma tribo. Sua interpretação de 4 anos forjou uma legião leal de fãs e preparou o terreno para o papel que se tornaria sua lenda. Em 2011, a HBO lhe entregou o manto de Khal Drogo em Game of Thrones. Embora seu reinado tenha durado meros 10 episódios, seu impacto foi um evento sísmico, uma força da natureza, primal e completamente inesquecível, que o arremessou à estratosfera global. Contudo, essa ascensão cobrou um preço alto. Seu corpo cedia sob o peso esmagador da preparação implacável, enquanto sua mente caminhava na corda bamba entre a ambição crua e a exaustão completa. Mas ainda assim, ele resistiu. Existe a crença de que o grande sucesso traz grande felicidade, mas para Jason, o triunfo foi um arauto da tragédia. Em 2017, no auge de sua ascensão, o destino interveio de forma violenta quando, ao sair de um bar em Los Angeles, um homem estilhaçou uma garrafa de cerveja em seu rosto. Os estilhaços rasgaram seu olho esquerdo numa violação brutal de pele, músculo e espírito, fazendo um véu carmesim descer sobre sua visão. Levado às pressas para o tumulto de uma sala de emergência, ele carregava a certeza de que sua visão havia sido roubada para sempre. Ele deixou o hospital com 140 pontos e uma cicatriz que se tornou um mapa indelével daquela noite, cravado em sua fronte. Por muito tempo ele se sentiu paralisado, como se estivesse congelado no tempo. Ele se viu diante de seu próprio reflexo fraturado, questionando se o mundo jamais o veria como algo além de um homem quebrado. Foi um momento que haveria de remodelar sua alma. Alguns usam a dor como uma medalha, ele revelaria mais tarde. Eu uso a minha em silêncio, costurada em minha carne, um testamento de que ferocidade e fragilidade são os dois lados da mesma moeda. Ele chegou a crer que a agressão fora o clímax impiedoso de suas provações, mas o roteiro de sua vida ainda guardava muitos capítulos. Naquele exato ano, ele encarnou o Aquaman em Liga da Justiça, um personagem que estava destinado a cravar seu nome na história do cinema. Contudo, a jornada foi uma odisseia de superação física e emocional, com treinos que faziam cada fibra de seu ser implorar por descanso. Ele mergulhou em águas glaciais e levou sua forma física a fronteiras que poucos ousariam explorar. Quando Aquaman estreou em 2018, o filme conquistou as bilheterias globais, arrecadando mais de $1 bilhão. O filme o coroou como uma das estrelas mais formidáveis de Hollywood, mas, mesmo em meio ao rugido do sucesso, uma correnteza silenciosa de tristeza o puxava das sombras. O ano de 2013 trouxe um golpe devastador durante a produção de Velozes e Furiosos. 7. A perda de seu querido amigo Paul Walker em um acidente de carro. A notícia o deixou em pedaços. Paul não era apenas um colega, mas um irmão, uma alma gêmea que entendia as perigosas marés da fama e a profunda solidão que a acompanhava. Por dias, Jason navegou à deriva em um oceano de luto, incapaz de encontrar refúgio no sono ou sustento na comida. Era apenas um corpo que abrigava uma dor imensa. Era como se o sofrimento possuísse uma arquitetura cruel, retornando para redesenhar cicatrizes antigas. E logo depois, os alicerces de seu próprio casamento começaram a ruir. Ele conhecera Lisa Bonet em 2005, e a conexão entre eles parecia um alinhamento cósmico, uma história de amor escrita pelos céus. Ela era 17 anos mais velha, mãe, criadora, uma alma que se movia com uma graça etérea. Após 12 anos e 2 filhos juntos, Lola Iolani e Nakua Wolf, cujas risadas eram o próprio ritmo de seu coração, eles finalmente se casaram em 2017. Aos olhos do público, eles eram a imagem da perfeição. Para Jason, eles eram seu universo inteiro, o santuário familiar que ele buscou por toda a vida. Mas em 2022,
O peso combinado da fama, da distância e da lenta e silenciosa erosão do vínculo os levou à separação. O amor deles não terminou em uma explosão de fogo. Ele simplesmente se esvaiu, como uma maré que se retira. Foi como uma obra-prima colorida que lentamente se desbotou em tons de cinza. O homem que havia construído um cosmos de amor para sua família agora se via vagando pelas ruínas sagradas de seu próprio coração. E pela primeira vez, o vasto oceano dentro dele explodiu em 1000 ondas furiosas. Como ele contaria mais tarde, essa tristeza ainda está comigo. Ela não desaparece. Ela se torna parte da sua paisagem. Era mais uma cicatriz que ele precisava aprender a carregar. A ruína financeira não tardou a chegar. Apesar de estrelar alguns dos maiores filmes do mundo, o alicerce financeiro de Jason sempre fora instável. Houve um momento em que sua conta bancária continha apenas $1.700, enquanto ele enfrentava 7 anos de impostos não declarados, com a fria máquina da burocracia ameaçando esmagá-lo. Ele arquitetou sua própria ressurreição com uma estratégia tão feroz quanto sua vontade de sobreviver, abraçando papéis menores, produzindo seus próprios trabalhos e derramando sua energia em empreendimentos conscientes. Ele deu vida à Mana Brew, uma cerveja artesanal em colaboração com a Guinness, transformando uma paixão pessoal em um negócio próspero, e lançou linhas de produtos sustentáveis de calçados e óculos a facas personalizadas e garrafas de água. Pedaço por pedaço, com uma determinação meticulosa, ele reconstruiu seu mundo. Cada dólar ganho era uma pequena reconquista de seu poder, cada dívida paga, uma ferida que finalmente podia cicatrizar, tendo ao seu lado sua parceira Adria Arjona, 13 anos mais nova. Nela, ele descobriu não um romance passageiro, mas uma conexão profunda. Sua força silenciosa se tornou o porto seguro para a tempestade de uma vida inteira. Juntos, eles se movem pelo mundo como se fosse sua própria tela de cinema, com suas motocicletas esculpindo trilhas ao longo de litorais envoltos em névoa. A jornada deles é uma tapeçaria tecida, com travessias de mãos dadas por paisagens vulcânicas e jantares íntimos, banhados pela chama suave de um pôr do sol californiano. O homem que um dia vagou pelas planícies congeladas de Iowa, agora divide seu tempo entre uma vasta propriedade na Califórnia, avaliada em cerca de 3,5 milhões de dólares, e um refúgio isolado na costa norte do Havaí, com seus lares contando a história de uma vida conquistada e construída com propósito. Sua coleção inclui uma frota de Harley-Davidsons, um Cadillac rosa clássico de 1955 que ele chama de Bernadette, e robustos caminhões de expedição Earthroamer. Seu mundo se completa com barcos particulares, uma coleção de pranchas de surf que carregam as assinaturas de lendas do oceano, além de 2 lobos híbridos e um burro chamado Freya. Hoje, aos 46 anos, Jason Momoa é um monumento vivo à resiliência, a personificação da verdade de que os corações mais profundamente estilhaçados podem se curar e que nossas cicatrizes mais profundas podem se tornar nossas maiores fontes de força. Os vestígios tangíveis de sua jornada narram uma saga de desbravamento, criação e propósito. Embora sua fortuna se aproxime dos 14 milhões de dólares, tal quantia se torna irrisória diante da existência que ele esculpe com plena consciência. A sua verdadeira opulência floresce nos laços de afeto, na expressão artística e no legado que semeia, pois o valor de um homem não reside no que ele acumula, mas sim no que ele oferece ao mundo. Ao longo da última década, sua dedicação moveu milhões para a salvaguarda de nossos oceanos, para o amparo dos que sofrem e para iluminar o caminho das crianças. Ele é a imagem daquele que inspira multidões a purificar as costas litorâneas, a resgatar as criaturas abissais e a ensinar aos próprios filhos que ser um guardião da vida é um chamado sagrado e profundo. Sua família é a própria pulsação que dá ritmo ao seu universo. Um elo indestrutível o une a seus 2 filhos, Nakoa Wolf, que hoje tem 17 anos, e Lola Eolani, com 18, cujos espíritos vibrantes e risos ecoam pelos corredores de seu refúgio na Califórnia e flutuam sobre as costas indomáveis do Havaí. Cada novo dia se revela uma lição magistral sobre o deslumbramento, a visão e a descoberta. Ao romper da aurora, deslizam ao seu lado sobre pranchas de surf, sob o sol da manhã, recolhem os tesouros que a maré depositou na areia e se aventuram por trilhas na floresta, onde o perfume dos pinheiros se une à maresia do oceano. Em suas próprias palavras, o eco dos aplausos se dissipa, o brilho dos troféus perde sua luz com o tempo, mas o amor, a compaixão e a força para se reerguer, mais uma vez, estas são as coisas eternas, são as únicas riquezas de valor genuíno, são as marcas que transcendem a existência, do menino que foi arrancado dos braços do mar ao homem que se tornou seu maior defensor, de um universo de provações e dor
para um de propósito e serenidade. A saga da vida de Jason Momoa é um ensinamento poderoso. Nossa resiliência não é forjada na ausência de sofrimento, mas na recusa inabalável de nos deixarmos definir por ele. Sua jornada é o testemunho de que a verdadeira riqueza não se mede em moeda, posses ou fama, mas nos instantes que partilhamos, no afeto que doamos e na herança positiva que deixamos neste mundo. Se esta história tocou sua alma, deixe sua homenagem no espaço abaixo e compartilhe o único momento da odisseia de Jason Momoa que o marcou profundamente. E onde quer que esta noite o encontre, que você receba a coragem para enfrentar suas próprias tempestades, a determinação para suportar suas próprias batalhas e a graça para transformar cada cicatriz em uma crônica que mereça ser contada.